A noite cai sobre Roma, mas o perigo não vem das fronteiras. Ele caminha pelos corredores do poder, com sandálias silenciosas e olhos treinados para não piscar. Quando a lâmina aparece, ela não carrega só aço, carrega um recado. Porque por séculos existiu uma tropa capaz de proteger o trono e também de vendê-lo. E é aqui que começa a nossa jornada. Bem-vindo ao canal do Pirata Contador de Histórias e vamos juntos nessa aventura. Hoje vamos seguir o rastro da guarda pretoriana. De escolta discreta à força decisiva, de orgulho militar à ameaça política. A pergunta que guia tudo é simples e perigosa. Quem guarda o guardião quando o guardião descobre o preço do medo? Na República Romana, generais e magistrados tinham o Imperium, o direito de comandar e decidir em guerra e paz. Já existiam os lictores, com os feixes de varas e o machado, símbolo de autoridade. Mas em campanhas e áreas perigosas isso não bastava. Então, líderes passaram a escolher soldados de confiança do próprio exército para virar guarda pessoal. Essas guardas eram temporárias, porém prestigiadas. Dizia-se que eram escolhidas a dedo. Homens fortes, disciplinados e com reputação de lealdade. Em 275 a.C., a família dos Cipião teria reunido proteção especial. Mais tarde, Cipião Emiliano organizou cerca de 500 para se defender de ameaças. Era segurança, mas também propaganda de poder. Conforme Roma crescia, cresciam também inimigos, rivais e intrigas internas. O que era escolta virou símbolo. Quem tinha uma guarda fiel parecia maior do que seus pares. E quando as guerras civis chegaram, a necessidade virou vício político. Guardas especiais deixaram de ser apenas uma solução de campanha e começaram a ganhar estrutura, rotina e permanência. A semente do problema estava plantada. Líderes como Otaviano e Marco Antônio usaram essas tropas para sobreviver e para intimidar. A guerra não era só de espadas, era de legitimidade. Quando Otaviano derrotou Antônio e Cleópatra na Batalha de Ácio, em 31 a.C., ele não venceu apenas um inimigo. Venceu a ideia de que Roma podia voltar a ser como antes. Durante o conflito, Otaviano comandava 5 coortes pretorianas. Depois da vitória, ele uniu tropas, pacificou símbolos e consolidou seu domínio. Mas seu gesto mais ousado foi silencioso. Colocou pretorianos dentro do Pomerium, a fronteira sagrada de Roma. Não era só segurança, era um aviso. O poder agora respirava armado no coração da cidade. Quando se tornou Augusto, o primeiro imperador, ele precisou de uma tropa confiável sem parecer rei. Oficializou a guarda pretoriana como força profissional. Começou com 9 coortes, cada uma com cerca de 500 homens, depois ampliadas para cerca de 1.000. Parte ficava em Roma, parte nas cidades próximas. Discretos quando possível, decisivos quando necessário. Havia também pequenos destacamentos de cavalaria, em grupos de cerca de 30. Eles patrulhavam, escoltavam e garantiam que lugares sensíveis continuassem calmos. O truque era parecer normal, segurança sem cara de ocupação. Roma ainda valorizava a memória republicana. Então Augusto moldou a guarda para ser presença controlada, quase invisível, até o dia em que deixaria de ser.
Para administrar melhor, Augusto nomeou 2 prefeitos pretorianos. Parecia eficiência, mas era também política. Quem comandava a guarda podia comandar o acesso ao imperador. A princípio, isso ajudou a manter ordem. Porém, a estrutura criada para proteger o regime abriu espaço para homens ambiciosos demais. E em Roma, ambição não é defeito, é arma. Com a morte de Augusto, em 14 depois de Cristo, a guarda ficou ainda mais importante. Tibério herdou uma máquina bem montada e por algum tempo ela manteve o regime firme. Mas o centro de gravidade começou a mudar. O imperador, isolado, o prefeito, presente. O que protege virou ponte, e a ponte logo virou trono de bastidores. O nome que simboliza essa virada é Lúcio Hélio Sejano. Ambicioso e calculista, ele convenceu Tibério a concentrar as coortes em um quartel dentro de Roma. No ano de 23 depois de Cristo, nasce o Castra Praetoria. A guarda, antes espalhada, agora tinha coração e endereço. E todo poder com endereço pode virar poder com dono. Segundo a tradição registrada por autores como Tácito, o Castra foi erguido em área estratégica de Roma. Paredes fortes, planejamento rígido, espaço para exercícios e disciplina diária. A estrutura parecia apenas logística, mas seu efeito era político. Tropas reunidas intimidam mais. O Senado sente o peso, os rivais calculam o risco e o imperador passa a depender do seu próprio escudo. Enquanto Tibério se afastava, Sejano ocupava o espaço. A corte vira filtro, a guarda vira ferramenta. Intrigas se multiplicam, rivais somem e a política vira sobrevivência. Até que surge a acusação mais sombria, a morte de Druso, filho do imperador, em trama ligada ao prefeito. Quando Tibério percebe o tamanho do monstro, ele reage com a única linguagem que Roma respeita: eliminação. No ano de 31 depois de Cristo, Sejano cai e é executado. Mas a decisão mais perigosa já estava tomada. O quartel permaneceu e a guarda continuou no centro do jogo. O Castra não era só um prédio, era um ponto de pressão. Dali, a guarda podia agir rápido, intimidar o Senado e ajudar transições de poder. E Roma aprenderia isso do pior jeito. Quando Tibério morre em 37 depois de Cristo, a guarda tem papel decisivo na ascensão de Calígula. Ali, os soldados percebem algo essencial. Eles não são apenas proteção, são ponte de coroação. Se um imperador depende deles para subir, ele depende ainda mais para ficar. O trono em Roma era madeira, mas a estabilidade era metal, e o metal estava nas mãos da guarda. Em 41 depois de Cristo, o impensável. Calígula é assassinado por oficiais ligados à própria guarda, liderados por Cássio Quereia. O Senado tenta ressuscitar a República, acreditando que o Império pode acabar ali. Mas os pretorianos agem primeiro. No saque ao palácio, encontram Cláudio escondido, assustado, e o levam ao Castra para proclamá-lo imperador. Para garantir lealdade, Cláudio paga um bônus equivalente a 5 anos de salário. Nasce uma tradição que vira regra. O imperador não apenas governa, ele compra tempo. A guarda aprende que sua fidelidade tem preço, e quando uma tropa descobre o próprio valor no mercado do poder, ela começa a negociar não só moedas, mas destinos. O escudo vira contrato e o contrato vira ameaça. Décadas depois, a instabilidade explode no chamado Ano dos 4 Imperadores. Um prefeito convence a guarda a abandonar Nero em favor de Galba, prometendo pagamento generoso.
Nero, isolado, cai. Mas Galba não cumpre o combinado e declara que recruta soldados, não os compra. Em Roma, palavras duras custam caro quando quem ouve tem espada e memória, e a guarda não perdoa dívidas políticas. Surge Otão, rival de Galba, que suborna um grupo de elite ligado à guarda para proclamá-lo imperador. O ataque vem rápido e brutal. Galba e seu sucessor são mortos e a lição fica gravada. O trono pode trocar de dono em horas, se a guarda aceitar. A capital do mundo vira refém de um acordo informal, sustentado por pagamento e medo, e a cada troca, a guarda cobra mais caro. Otão cai e Vitélio tenta recompor o controle desmontando a antiga guarda e criando novas coortes leais. Mas reorganizar homens não reorganiza a ambição. Remanescentes se juntam a Vespasiano, que avança, luta e toma o castra. Roma aprende que a guarda pode ser desmontada, mas o vazio deixado por ela também é perigoso, porque sem ela a disputa muda de lugar. Vai para o exército das províncias. No poder, Vespasiano reduz o tamanho das coortes e reorganiza tudo para cortar excessos. Ele limita funções, reposiciona guardas e tenta lembrar a Roma quem manda. Seu filho Tito é ligado ao comando, fortalecendo o vínculo familiar com a tropa. A mensagem é clara: a guarda existe para servir ao trono, não para guiá-lo. Ainda assim, quando uma instituição já provou que decide destinos, ela nunca mais volta a ser só segurança. Com Domiciano, o número de coortes aumenta e a guarda participa de campanhas importantes, mas a política interna continua inflamável. Quando Domiciano é assassinado, a guarda demonstra novamente seu peso, exigindo punições e interferindo na transição. Em Roma, matar um imperador sempre cria um buraco. A pergunta é: quem se atreve a tapar esse buraco primeiro? Quase sempre, quem está mais perto do palácio. E ninguém estava mais perto do que eles. Com a morte de Nerva, a guarda apoia Trajano, comandante do Reno. Trajano consolida poder e elimina alianças perigosas. Sob ele, pretorianos deixam Roma com mais frequência e vão para campanhas, provando que não eram só polícia do palácio. Nas guerras dácias e na campanha contra os partos, a elite luta de verdade. Mas quanto mais a guarda vê sangue fora da cidade, mais ela entende que o império não depende só de Roma. Depende de força. No governo de Marco Aurélio, a guarda também é convocada para o norte, contra tribos germânicas. Marco Aurélio parecia feito de pensamento, mas governava sob guerra. A presença pretoriana em campanhas mostra disciplina e utilidade, porém também cria outro risco. Soldados que se acostumam a decidir no campo passam a desprezar discussões do Senado. E quando voltam a Roma, trazem consigo a certeza de que força resolve tudo mais rápido. Quando Cômodo assume, o centro volta a ser o palácio. Jovem, vaidoso e cercado por interesses, ele vira alvo perfeito para manipuladores. Homens como Perênio e Cleandro usam proximidade e influência para controlar a política e interferir na guarda. O resultado é abuso, nomeações, demissões e violência como rotina. Quando uma elite militar se mistura demais com o mercado de favores, ela deixa de ser instrumento do Estado e vira instrumento de quem paga melhor. Após a morte de Cômodo, Pertinax tenta consolidar o trono, oferecendo donativo, mas recusa atender exigências maiores e dura pouco. Em poucos meses, cai. E então, a guarda atravessa uma linha que parecia impossível, transforma o império em mercadoria. Se antes o bônus comprava lealdade, agora a lealdade compra o trono.
A cidade que dominou o mundo assiste ao próprio destino ser leiloado como se fosse prêmio de feira. E a humilhação ecoa por todo o império. No episódio mais vergonhoso, 2 candidatos competem por gritos e promessas nas portas do quartel. Um oferece muito, o outro oferece mais. Didio Juliano vence ao prometer o maior prêmio aos soldados. A guarda, que nasceu para proteger, agora escolhe como colégio eleitoral armado. E quando um Estado aceita que o poder possa ser comprado, ele ensina a todos que a lei é fraca. O que vem depois é inevitável. As províncias se revoltam e a guerra civil volta a bater a porta. Dos exércitos do Danúbio surge Septímio Severo. Ele marcha sobre Roma e usa astúcia. Reúne os pretorianos, desarma a tropa e dissolve a instituição. Depois, reconstrói com soldados leais vindos de suas próprias legiões. É uma lição política em forma de movimento militar. Não basta mandar, é preciso controlar quem segura a espada perto do trono. Ainda assim, o espírito pretoriano não morre fácil, porque a ideia de que um grupo armado pode decidir o poder já estava espalhada. Após Severo, seus filhos Caracalla e Geta tentam dividir o império. A convivência dura pouco. Caracalla elimina o irmão e governa sozinho. O fratricídio envenena a confiança e a política vira caça. Em campanha no Oriente, Caracalla é assassinado em conspiração liderada por seu prefeito pretoriano, Macrino, que assume o trono por breve período. A ironia é cruel. O cargo criado para proteger o imperador vira a escada perfeita para derrubá-lo. Em Roma, proximidade sempre foi poder. Depois de Macrino, a instabilidade continua. A guarda volta a interferir e derruba o excêntrico Heliogábalo, colocando no poder seu primo, Severo Alexandre, um jovem ainda em formação. Nessa fase, a função de prefeito começa a mudar. Menos comandante de choque, mais administrador, às vezes jurista. Mas não se engane, a mudança do cargo não apaga o medo que a guarda ainda inspira. Em momentos de fraqueza, qualquer instituição com armas parece a última palavra. E Roma vivia cercada de fraquezas. A crise se aprofunda no chamado século de turbulências. Em campanhas, parte da guarda fica longe de Roma, deixando o quartel vulnerável. Revoltas civis e disputas senatoriais explodem. Imperadores sobem e caem rápido demais para gerar respeito. E quando a autoridade central oscila, surgem oportunidades. Multidões atacam, senadores conspiram, tropas mudam de lado. A guarda, que antes controlava a capital, agora também é arrastada por ela. O problema não é só traição, é sobrevivência institucional em um mundo que desmorona. Um retrato desse caos aparece quando senadores como Pupieno e Balbino assumem, tentando impor ordem. Chamam a guarda de volta, mas a solução vira combustível. Os próprios pretorianos se rebelam e assassinam ambos. O recado é brutal. Quando o trono perde autoridade, a espada preenche o vazio.
E a guarda, habituada a pesar o valor de um imperador, não aceita ser comandada por figuras que parecem frágeis. O Estado vira refém do próprio medo. E medo em Roma sempre encontra alguém disposto a vender proteção. Com Diocleciano, chega a resposta de um governante que pensa em sistema, não em improviso. Ele reduz a importância dos pretorianos e se afasta de Roma, governando de outros centros. A mensagem é estratégica. Se o problema é a guarda colada no coração político, então se muda o coração. Registros indicam pretorianos remanescentes em outras regiões, servindo longe da velha influência. É como arrancar uma raiz que cresceu demais. Não se corta só o galho visível. É preciso retirar o que alimenta. E para eles, o alimento era Roma. No início do século seguinte, tentativas de dissolver a guarda encontram resistência. Os pretorianos se voltam para Maxêncio, filho de um ex-imperador, e o proclamam governante. É o velho reflexo. Quando uma instituição sente ameaça, ela cria um protetor político para si mesma. Por trás de discursos sobre ordem e tradição, existe interesse, preservar privilégios, soldo e influência. A guarda não defendia apenas o trono, defendia o próprio lugar no mundo. E quando isso entra em jogo, a história costuma acelerar. Do outro lado surge Constantino, comandante confiante trazendo guerra e decisão. O confronto final acontece na famosa Batalha da Ponte Milvia. Ali, pretorianos lutam como elite, mas elite não vence quando o mundo mudou. A derrota mata Maxêncio e sela o destino da guarda, porque Constantino entende o perigo. Uma tropa que já escolheu imperadores, um dia escolherá contra você. E governar é muitas vezes antecipar traições que ainda não nasceram. O campo de batalha não decide só um trono, decide o futuro de uma instituição inteira. Após a vitória, Constantino dissolve definitivamente a guarda pretoriana. Os soldados restantes são espalhados por diversas regiões, separados para nunca mais se reunirem como força coesa. E há um gesto simbólico: o desmantelamento do Castra Praetória, o quartel que foi coração e ameaça. Derrubar paredes é fácil, difícil é derrubar hábitos políticos. Ainda assim, Roma precisava desse corte, porque enquanto existisse o quartel, existiria a lembrança de que o poder podia ser pressionado a partir dali. E lembranças, em política, são armas. Séculos depois, partes daquela estrutura ainda sobreviveriam, incorporadas a novas muralhas e reaproveitadas por outras eras. O quartel muda de função, mas não perde a aura. Porque lugares guardam histórias como cicatrizes, guardam lembranças. Você não vê sempre, mas elas estão lá. O Castra, que já foi palco de coroações e leilões, hoje pode servir a um uso civil, quase pacífico. E isso é a ironia mais bonita. A mesma pedra que sustentou a ambição pode um dia sustentar conhecimento. A história não apaga, ela transforma. Mas o que, afinal, foi a guarda pretoriana em essência? Uma elite de disciplina real, com carreira e privilégios, escolhida a dedo, treinada para proteger. Também uma instituição com salário maior e serviço mais curto, o que atraía a ambição. E no meio disso, surgiam funções especiais. Escoltas, patrulhas, mensageiros, observadores, agentes. Em um império gigante, informação vale tanto quanto espada. Quando você controla acesso, notícias e segurança, você controla o ritmo do poder. E quem controla o ritmo, frequentemente escolhe o final da música. A ascensão dos pretorianos foi lógica. Roma precisava de proteção perto do trono. A queda também foi lógica. Quando a proteção ganha preço, ela vira extorsão.
O mesmo escudo que impede a lâmina pode virar a lâmina que decide. E isso não é apenas Roma. Toda sociedade que concentra força demais em um grupo pequeno cria a tentação de usar essa força para negociar vantagens. No começo, chamam de segurança. Depois, chamam de estabilidade. E no fim, chamam de medo. A história muda os nomes, mas repete os mecanismos. E aqui entra o pensamento para os tempos atuais. Quando instituições armadas ou estruturas de proteção se tornam árbitros do jogo político, o cidadão comum paga a conta em silêncio. Porque a moeda muda, mas o custo é sempre o mesmo: confiança pública. Roma nos lembra que poder sem limites não precisa de tirania declarada. Ele se instala por atalhos, por exceções, por emergências eternas. A guarda pretoriana não caiu por ser forte demais. Caiu por estar perto demais do poder, por tempo demais, sem freios claros. Segurança sem controle vira ameaça. Se você gostou dessa história, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente transforma ruína em narrativa e poeira em memória. E da próxima vez que você ouvir alguém dizer que é só uma guarda, lembre de Roma. Lembre que o poder gosta de ficar perto de quem o protege, e que a linha entre proteger e mandar é fina como fio de lâmina. No fim, a pergunta continua viva: quem vigia os vigilantes quando eles descobrem que o destino de um império cabe no alcance de uma mão?